Jornal da Mensagem, seu bairro, sua cidade em destaque. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8 horas mais 36 minutos. Vamos dar um pulinho nas ruas da cidade, a nossa viatura em movimento. Ana Lúcia Ferreira. Doni, ainda falando sobre água, nós estamos bem ao lado da ponte Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Major Acácio Ferreira, aqui em Jacareí, exatamente no local onde houve o desmoronamento do Rio Paraíba e também onde a Prefeitura depositou algumas pedras para conter essa erosão. Passada toda a polêmica envolvendo a vazão do rio nesse trecho aqui, a situação é a seguinte: o passeio foi completamente reconstruído, a grama também contribui com o paisagismo local, aliás, uma paisagem muito bonita mesmo, viu, Doni? Para os jacarienses e também para os visitantes da cidade que podem ver pela primeira vez aí a vazão do Rio Paraíba neste trecho. Realmente é uma cena muito bonita. O que não é nada bonito é a vulnerabilidade do pedestre aqui nesse trecho, viu, Doni? A distância entre a calçada e o Rio Paraíba é muito pequena. E não há árvores ou mesmo qualquer vegetação natural para conter uma possível queda de um pedestre por aqui. Ou seja, quem está por aqui contemplando essa paisagem tão bonita do Rio Paraíba também precisa tomar cuidado para não cair dentro do rio, Doni. Com certeza. 8h37, ainda falando com o vereador Hernani Barreto sobre a ideia do governador Geraldo Alckmin de levar a água da nossa região aqui para a capital paulista. O nosso ouvinte Geraldo Ovídio, ele que é morador do Parque dos Príncipes, ele tem a opinião dele. Ele diz o seguinte, que na opinião dele a população deve ser inteligente e não mesquinha em ceder um pouco de água para quem está precisando no momento. Ele lembra que quando a represa da região Bragantina transborda, diz que vem água para o Jaguari. Ele diz aqui que é uma via de mão dupla. E diz ainda que esse volume é de água parada e não do fluxo do rio. Então está aqui a opinião do Geraldo Ovídio, morador do Parque dos Príncipes. Continuando aqui com o vereador Hernani Barreto, como a população vai ter informações sobre esse assunto, sobre a reunião que vocês participaram na última sexta-feira, vocês prepararam alguma forma de divulgar essas informações, vereador? Sim, essa parte é a mais importante, Donizete, do meu ponto de vista, porque a população vai poder, através das câmaras municipais, participar de audiências públicas. Esse foi um dos encaminhamentos da mesa, para que em todas as 39 câmaras da região metropolitana do Vale Litoral Norte tenhamos as audiências públicas. A população vai se apropriar, inclusive o senhor Geraldo que acabou de falar, porque daí ele vai conseguir ter um pouco mais de clareza, com informações técnicas, que a história não é bem por aí. Essa água está abaixo do nível, as nossas represas estão abaixo do nível, então a gente não tem condição de ajudar. Não é falta de solidariedade, pelo contrário, nós queremos ajudar sim a população da Grande São Paulo, mas nós queremos ajudar com outros tipos de contribuição. Tá certo. Vereador Hernani Barreto, a gente está falando sobre água, mas tem, eu diria, um péssimo hábito da nossa sociedade, que é a questão do desperdício. Vocês tiveram dados do desperdício de água que nós temos? Isso, para você ter uma noção, Donizete, no estado de São Paulo a gente desperdiça 35,2% da água. Então vou repetir, 35,2% de desperdício. E no Rio de Janeiro passa dos 45%. É um absurdo. Então, como eu disse, a contribuição que nós queremos dar é para que se invista em políticas públicas, em conscientização, porque a gente tem água, só que a gente não tem água em abundância. Então a gente precisa cuidar dessa água, otimizar os gastos, para que a gente tenha problema bem lá para frente, ou talvez não tenhamos problema mais. Agora, vereadora, dentro dessa linha toda aí, tem solução? Qual que é a proposta? Porque vocês se reúnem, vocês têm dados técnicos, porque nós temos que pensar do sentido inverso também, né? Se nós estivéssemos precisando dessa situação também, vocês vão tentar dar uma sugestão para o governador, levar uma sugestão para o governador? O próprio governador já tem esse estudo, Donizete. Ele tem 18 possibilidades. E eu vou citar aqui, por exemplo, a barragem Piraí, barragem Jundiavira Piraí, barragem Campo Limpo, barragem Pedreira e Duas Pontes, Indaiatuba, Rio de Jundiaí e Cotia. Então, tem algumas possibilidades, inclusive talvez com investimento menor, porque nós estamos falando de um investimento de 500 milhões de reais para uma transposição. Tem possibilidades gastando menos recursos do governo do Estado de São Paulo.
E o grande detalhe, né, dessa celeuma toda é a questão dos empreendimentos, né? Ou seja, a gente começa a discutir, a gente não está falando, a gente está falando só do consumo individual, mas tem também as empresas que utilizam o sistema de abastecimento, né? Vai começar a prejudicar também, né? Isso interfere diretamente no desenvolvimento econômico da região. Nós estamos aqui em Jacareí, aqui é a cidade da cerveja. Cerveja depende de água, água com qualidade. Então vai atrapalhar a vida aqui da indústria de Jacareí e de toda a região. Não tenha dúvida disso. Então os problemas vão se alastrando. Uma coisa vai puxando a outra. Tá certo, então. Vereador, deixa eu aproveitar. Recentemente, o senhor também, antes de ser vereador, o senhor foi secretário de esportes e logicamente, trouxe para Jacareí algo que muita gente cobra até hoje, que foi aquele campeonato de balonismo, né? Tivemos o aniversário da cidade e muita gente até hoje questiona essa questão aí do balonismo. É muito complicado, é difícil que Jacareí possa retomar, a trazer aquela beleza do balonismo para Jacareí? Não é difícil, Donizete. Só que depende de condições meteorológicas e depende também da agenda da Federação Paulista de Balonismo. Tenho certeza que a Secretaria de Esportes está antenada e quando tiver oportunidade, eu sou um defensor desse campeonato de balão aqui, porque é um campeonato que interfere a cidade, mexe com a cidade inteira, porque todo mundo vê um balão, dos 4 cantos da cidade. Então eu espero que Jacareí consiga voltar nessa rota aí de grandes eventos esportivos. Tá certo, é a curiosidade dos nossos ouvintes sobre esse assunto também. Legal. Pois não, Vanessa Oliveira, pergunta para o vereador Hernani. Sim, nós recebemos a participação da dona Elvira, moradora do Jardim Emília. A dona Elvira disse que está ligadinha no jornal, ouvindo falando sobre essa questão do desperdício de água, vereador. Ela quer saber se o senhor tem algum projeto, alguma proposta para fiscalização ou mesmo multa para quem desperdiça água. Ela disse que faz caminhada ali pela região e vê muitas pessoas desperdiçando água, algumas mangueiras ligadas, e ela pede aí ao senhor também providência quanto à situação de fiscalização e multa. Vereador? Dona Elvira, bom dia para a senhora. Isso é um grande problema de falta de conscientização da população. Nós já temos legislação com relação a isso. O problema é a fiscalização. O problema é a gente chegar ao infrator no momento certo, né? A pessoa está lavando o carro, daqui a pouco chega, ninguém viu, ninguém fez nada, ninguém fez uma denúncia, ninguém ligou para o 0800 e fica complicado das autoridades agirem. Então, nesse ponto, não tem o que o parlamento hoje de Jacareí fazer, porque a legislação já existe. Mas quanto ao meu mandato, Donizete, eu tenho uma proposta de lei, um projeto de lei tramitando na casa, que eu chamo Lei do Lixo Zero, que aconteceu no Rio de Janeiro, que é para que as pessoas descartem seus resíduos sólidos de maneira correta. É o papelzinho de bala, é o cigarro na rua, porque isso entope os bueiros e depois a gente tem grandes problemas com enchentes. Então, na área do meio ambiente, o projeto que eu tenho para a cidade é esse projeto e eu sei que a Câmara Municipal vai se empenhar para a gente colocar em prática esse grande projeto de Jacareí. Tá certo. Vereador Hernani Barreto, quero agradecer a tua presença aqui. O vereador até disponibilizou esse horário de vir aqui trazer essas informações. Eu sempre falei, é importante trazê-lo aqui para que a gente pudesse acompanhar, porque vai mexer com a vida de todo mundo aqui na região. Muito obrigado, muito bom dia e bom trabalho, vereador. Donizete, eu que agradeço mais uma vez. Se você me permite, eu quero fazer um agradecimento aqui a todos da Rádio Mensagem, os colaboradores, as pessoas que estão nos acompanhando, porque minha mãe, recentemente, que é uma das colaboradoras aqui, passou por problema de saúde e eu sei que ela só saiu dessa por causa das orações. E você que tem diabetes, fique antenada, é uma doença silenciosa, tem que ficar sempre atento. Muito obrigado pela atenção, uma ótima Semana Santa a todos. Um grande abraço, obrigado pela participação.